Meus irmãos, hoje nós vamos continuar nossa reflexão no Salmo número 78. 2 semanas atrás nós refletimos no Salmo número 78, tivemos uma boa base, foi a primeira parte da mensagem, nós estabelecemos ali todo o contexto, todo o propósito, toda a estrutura. O tema da nossa mensagem continua o esquecimento que mata. Esse é um salmo de instrução. O pastor John Piper, num dos seus sermões, nesse salmo, ele o intitulou como Educando para a Esperança. São palavras que nos concedem esperança, confiança, temor e vida, portanto. Por isso que o tema da nossa reflexão é esse, o esquecimento que mata, porque isso aconteceu com outras gerações. Um comentarista chamado Derek Kidner, ele intitulou esse salmo da seguinte forma: para que não esqueçamos. Então, esse salmo ele é um dos salmos didáticos, é um salmo de instrução, é um salmo pedagógico, é um salmo de ensino. Ele foi composto com essa estrita finalidade, né, para nos ensinar, para nos instruir, para que nós não cometamos os mesmos erros das gerações passadas. Ele é um salmo de Asaf, é um dos 3 responsáveis pelos cânticos do culto ao Senhor, primeiramente no tabernáculo, na época de Davi, foi separado por Davi, depois no templo por Salomão, né? Esse salmo ele foi composto mais ou menos no período de Salomão ali, depois de Salomão, mas o fato é que ele foi composto quando o povo de Israel foi dividido, o reino foi dividido. E esse é um ponto muito importante, porque ele viu o declínio, ele viu da unidade à divisão. Então o salmista ele viu esse declínio. E aí ele compõe esse salmo para que sempre quando esse salmo for entoado, ele serve de profecia, né? Serve de exortação para o povo de Deus. Por isso que o versículo 1 é tão emblemático, né? É como se estivessem chamando para a batalha, para o alerta, para o despertar o povo de Deus, né? O escutar, o dar ouvidos, né? O colocar os ouvidos atentos aí. O salmo deixa claro, então, que esse salmo ele aponta para aquele período da divisão e ele funciona com uma advertência muito emblemática e com a lógica muito clara. Ele relata durante todo o salmo, é o segundo salmo maior do Saltério, né? Ele relata durante todo a grande parte do salmo é de relatos históricos. Ele aponta para fatos históricos que eram conhecidos do povo. E aí é o ponto, porque embora esses fatos eles sejam conhecidos, eles não eram observados e nem tinham o peso que deveria ter entre o povo. O povo se lembrava, muito provavelmente os pais não deixaram de transmitir oralmente a história do povo, né? Porque é na história do povo que é carregada também a cultura desse povo. Então, os pais eles não deixaram de instruir os filhos, muito provavelmente com as histórias do povo, dos seus antepassados, mas essas palavras elas não estavam mais imbuídas, permeadas com vida, com temor, com advertência. Por isso que é relatado tantas e tantas vezes aqui os feitos do Senhor, cujo objetivo é cuidar e exercer misericórdia ao seu povo. Eles são o grande alvo da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, né? Então, a lógica da advertência desse salmo é de que o esquecimento das obras do Senhor, os esquecimentos dos feitos do Senhor, é o prenúncio do afastamento do Senhor. E afastar-se do Senhor significa morte.
Essa é a grande lógica da advertência desse salmo. Se esquecer dos feitos do Senhor significa se afastar do Senhor, se afastar do Senhor significa a morte. Isso aconteceu com as gerações passadas. E aí, meus irmãos, por isso que eu destaquei na imagem que eu enviei para os irmãos novamente, o versículo número 39, do reconhecimento do Senhor do que nós somos. Nós somos carne. Nós somos o vento que passa, nós somos um simples sopro. E quem fala isso é Deus. Por que é interessante a gente perceber que é Deus que fala isso? Porque Deus sabe disso, embora nós não reconheçamos o que nós somos, quem nós somos e de quem nós precisamos. O Senhor falando isso, ele deixa muito claro que se ele não intervir em nossas vidas, nós perecemos. Nós morremos. Se o Senhor não colocar o braço sobre nós para nos proteger e a mão abaixo de nós para nos aparar, nós perecemos, nós morremos, nós somos carnes que apodrecem e vento que logo passa. Né? Esse é o grande ponto, o que nós somos e quem nós somos. Né? Então, o fato do Senhor dar esse diagnóstico deve nos alertar para que esse diagnóstico seja o nosso também. Então, nós fomos no Novo Testamento, vimos como Pedro e Paulo usaram esse Salmo número 78, apontaram para essa geração como uma geração incrédula, é o que Paulo diz. Pedro chama de geração perversa. Por quê? Porque algo que fica muito claro nesse salmo e a história do povo de Israel, do Êxodo à Terra Prometida e na Terra Prometida, é o profundo egoísmo do povo, especialmente durante o deserto, naquela travessia aí em que o povo passou 38, 40 anos no deserto. O que fica muito claro é que o povo nunca se satisfez com Deus. Nunca. E mais do que isso, eles nunca se satisfizeram com os feitos de Deus, com os milagres de Deus. Agora, por que isso aconteceu? É o que nós vamos ver também. Por que eles não se satisfizeram? Eles viram coisas que nenhuma outra geração jamais viu, eles viram. Eles experimentaram coisas que nenhuma outra geração experimentou. E coisas que eles nunca haviam experimentado, eles podiam ouvir falar. Eles passaram 430 anos no cativeiro do Egito, e eles ouviam falar muita coisa, mas eles nunca tinham visto, eles nunca tinham experimentado. E quando Deus aparece para os livrar com mão forte, com braço poderoso, com destra fiel, eles simplesmente negligenciam isso, eles simplesmente desprezam isso. Por que isso aconteceu? Porque os feitos de Deus, as grandes maravilhas de Deus, não surtiu nele um coração grato. Por quê? Nós devemos aprender isso hoje. Se nós ainda não tivermos aprendido, se nós já tivermos aprendido, nós devemos inculcar isso de forma ainda mais profunda do nosso coração. Porque nós somos supridos pelo Senhor, porque nós somos conduzidos pelo Senhor, e por que isso não nos satisfaz? Né? Por que, se é que isso não nos satisfaz? Então, nós passamos aí pelo Salmo, né? Nós vimos como o Novo Testamento usa o Salmo, nós vimos a ocasião em que o Salmo era entoado, né? Nas ocasiões de culto, nós vimos que o fato desse Salmo ser entoado no culto é muito importante, porque o reino já estava dividido, a adoração era exercida em Jerusalém, o reino do norte, Israel, as 12 tribos, não tinham mais locais de adoração, não tinham. Eles tentaram fabricar, Jeroboão fabricou locais idólatras, errôneos de adoração. Deus deveria ser adorado somente em Jerusalém, no local da sua presença, onde a arca estava habitando. Então eles tentaram fabricar, e isso foi abominável ao Senhor. Quer dizer, eles declinaram ainda mais, caíram ainda mais da situação onde eles estavam. Então toda vez que esse cântico era entoado, não somente a letra era uma profecia e uma exortação, mas o fato deles estarem entoando o cântico em adoração, em culto, já era um grande privilégio, porque eles podiam adorar. As outras tribos não podiam adorar. Isso mostrava o quê?
mostrava que aquela porção era a porção do pacto, era o remanescente do Senhor. Eles foram guardados pactualmente pelo Senhor. Então, nós continuamos refletindo sobre algumas perguntas pontuais para a nossa reflexão, né? E nós findamos a nossa reflexão, voltando os nossos olhos para o versículo do 1 ao versículo 4, que estabelece o foco de todo o Salmo. E aí nós vamos partir daqui hoje. Eu quero só fazer mais uma observação, meus irmãos, para contextualizar teologicamente esse Salmo, que é muito importante. O Saltério ele é dividido em 5 livros. 5 livros. Todo o Saltério ele é formado por 5 livros. Então, esse número 5 ele é muito emblemático em todas as Sagradas Escrituras. No Saltério ele é muito importante, porque ele faz referência aos 5 livros da lei. Quando a lei é mencionada no Saltério, faz referência ao Salmo de número 1. E o Salmo de número 1, por sua vez, faz referência aos livros da lei. Né? Então é muito importante o Salmo número 1, o Salmo número 2, eles formam o prefácio de todo o Saltério. Ou seja, todo Salmo que nós lemos, nós temos que ler à luz do Salmo 1 e Salmo 2. O Salmo 1 ele mostra o propósito de todo o Saltério, e o Salmo 2 ele dá um panorama. Né? Deus reina e sempre reinará, é o que diz o Salmo 2. Deus reina e sempre reinará. Então, quando nós olhamos todos os outros salmos, os 48 salmos, nós temos que olhar por esse prisma do Salmo 2. Deus reina e sempre reinará. E quando nós olhamos para o Salmo 1, nós olhamos o propósito do Salmo. Quando nós somos orientados a buscar a vontade do Senhor, nós olhamos para o Salmo 1 e vemos que a vontade do Senhor é a lei do Senhor. Não é algo abstrato, não é algo que nós sentimos, não é algo que nós achamos, é a lei do Senhor. Né? É essa lei, essa palavra que é metaforicamente colocada como correntes de água, né? Que regam a árvore que somos nós, os justos, né? Pelo seu Santo Espírito. Né? Então, é muito importante a gente entender em que posição esse salmo ele se encontra. Não somente, meus irmãos, os escritos das Sagradas Escrituras, eles foram inspirados, mas a forma como ele foi organizado também. Embora cada salmo ele seja um todo em si, o que vem antes e o que vem depois também influencia a sua compreensão, porque a forma que ele foi organizado também foi inspirada, foi iluminada pelo Espírito Santo. O Salmo de número 78 ele está dentro do livro número 3 do Saltério. O livro número 3 ele vai do Salmo 73 ao Salmo 89. E o livro 3, se vocês lembrarem um pouquinho, só um pouquinho, de alguns salmos que estão dentro desse livro 3, os irmãos vão perceber que o livro 3 é um livro de um tom muito sombrio, muito pesado, muito denso. Olha, observa, ele já começa com o Salmo número 73. O Salmo 73, nele Asaf fala de uma fé abalada por causa da prosperidade dos ímpios. O Salmo 73. Dentro do livro 3, nós encontramos o Salmo 78. O Salmo 88. O Salmo 88 é considerado o salmo mais ríspido do Saltério. O salmo mais áspero do Saltério. O salmo mais negativo, digamos assim, de uma mente pessimista do Saltério. É o Salmo de número 88. E não por acaso ele termina com o Salmo de número 89. No Salmo de número 89, nós vemos ali, ele foi escrito, meus irmãos, é um salmo didático, e ele foi escrito mais ou menos entre um grande período.
entre o período do reino dividido até o período pós-exílico, aí, depois do exílio, né? No século V a.C. Então, ele foi escrito mais ou menos nesse período. Mas o ponto é que nesse salmo aqui, ele aponta a falha do pacto davídico por meio de Davi. Davi falhou em manter o pacto. Davi não foi fiel como deveria ser. Davi, ele não cumpriu os requisitos do salmo como deveria cumprir. Então, o que é que o livro mostra? O livro termina, o livro número 3 termina, mostrando que eles não têm mais rei. Eles foram derrotados. Mas também nesse mesmo salmo, mostra a fidelidade de Deus durante todo esse salmo de número 89. Mostra a fidelidade de Deus mantendo a sua aliança, mantendo o seu pacto firme. Então, nessa dinâmica de instrução, nós nos chegamos então a esse teor denso, escuro, sombrio, pesado do Salmo de número 78. E aí nós perguntamos ao Salmo de número 78. Qual é a dinâmica da sua instrução? Qual é a dinâmica? Qual é a estrutura que ele usa para chamar a nossa atenção, para nos instruir? Qual é? E aí nós dividimos aqui alguns pontos. Primeiro, nós vemos a chamada, a convocação, né? A urgência. Segundo, nós vemos o exemplo que ele nos dá, apontando para eventos do passado e a conduta das gerações passadas nesses eventos. Depois, então, diante do exemplo, nós temos a advertência. E por último, nós temos a esperança. Então, nós vamos trafegar um pouquinho aqui por esse salmo. É um salmo longo, eu espero não me deter muito em pontos mais históricos, mas nesse primeiro ponto, que é o versículo do 1 ao 8, nós vamos demorar bem mais, porque o versículo do 1 ao 8, ele está todo o propósito do salmo. O versículo 1 a 4 nós vemos o propósito do salmo, e do 5 ao 8 nós vemos o que o salmo espera daqueles que escutam e daqueles que obedecem às instruções desse salmo. Então, do versículo de 1 ao 8, nós vemos a chamada, nós vemos a urgência da instrução para que haja esperança. Lembra lá, esquecer é o prenúncio do afastamento do Senhor. E afastar-se do Senhor significa morrer. Por isso é a urgência do versículo 1 até o versículo 4 especificamente. Mas o versículo 5 ao versículo 8, ele mostra também o que é esperado daqueles que escutam e daqueles que obedecem. Então, lembra que nós estamos em algum ponto da história do reino recém-dividido. Uma desgraça aconteceu, uma catástrofe aconteceu. Aquele povo que era um foi dividido. E o resultado dessa divisão foi o afastamento do Senhor, foi a obstinação do povo, foi a rebeldia do povo, foi a perversidade do povo, como diz Pedro e Paulo, foi a incredulidade do povo, como diz Paulo. O resultado dessas características nocivas foi a divisão do povo, que antes era um. Então, o salmo ele é composto e é entoado como um sermão com um tom profundamente imperativo e exortativo. Não era um cântico para ser entoado e simplesmente ou fechar os olhos ou sentir alguma coisa. Era um cântico que carregava um teor profundamente profético, carrega um teor profundamente profético. Então, o Salmo ele avisa que a morte jaz à porta. Lembra lá de Gênesis capítulo 4, quando o Senhor adverte Caim, a morte, né? Ele fala que o pecado jaz à porta. Então, o tom aqui é o mesmo. A morte jaz à porta. Cuidado. Né? Então, segundo aqui João Calvino,
fazendo menção a esse salmo, ele diz que nós estamos diante de alguém, falando do salmista, que se coloca como mestre e passa a ensinar. Olha como é interessante, olha o versículo 1. Aqui é o salmista falando. Escutai, povo meu, a minha lei. Então o salmista ele se apropria aqui dos oráculos do Senhor e os prega como se fossem as suas próprias palavras. Por isso que o salmista aqui ele está funcionando como um profeta do Senhor. O profeta, o que é que ele faz? Ele pega a lei do Senhor, pega a palavra do Senhor e usa para divertir o povo, chamando o povo ao arrependimento. E essa é a função do profeta. A função do profeta, apesar do que o senso comum acredita, entende, que o profeta ele lança profecias preditivas, né? Pronunciamentos do futuro. Mas se nós prestarmos atenção, a função principal do profeta é chamar o povo ao arrependimento. É mostrar a lei do Senhor, mostrar o erro do povo, o quanto o povo se desviou e então chamar o povo ao arrependimento. Essa é a função principal. É claro que tem algumas predições, não é? Do futuro, de acontecimentos do futuro. É claro que tem, mas isso é muito pouco comparado à função principal, que é chamar o povo ao arrependimento. Então ele chama o povo para se voltar para a lei. E aí é interessante, meus irmãos, aqui, porque aqui o Salmo, apesar de fazer referência à lei, né, o Salmo 78 e o Salmo 1 tem muito paralelo, tem muita conexão, porque lei aqui não significa o aspecto legal, mas significa instrução. Lei aqui significa ensino. Então, por isso que ele diz, preste atenção no meu ensino. A lei aqui significa assim, preste atenção na minha instrução. E aí ele vai relatar, não a lei. Lembra lá de Oséias? Oséias, cada vez que Oséias está ali num ambiente que parece um tribunal e ele condena o povo baseado na lei, baseado em juízos, fruto de desobediência à lei. Aqui, o salmista ele aponta para a história do povo, para a experiência do povo, para aquilo que o povo vivenciou. Né? Por que isso é interessante? Porque o povo, meus irmãos, aqui o povo, ele não esqueceu da lei do Senhor. A lei do Senhor não era alheia a esse povo. O ponto é que eles estavam completamente indiferentes para essas leis, para as palavras do Senhor. Embora soubessem, isso não significava nada para eles, ou não tinha o significado que deveria ter. Por isso que isso é tão exortativo para nós. Olha o que Calvino diz. João Calvino, fazendo o comentário desse salmo, logo no início ele diz o seguinte: é verdade que o salmista, né, não se dirige aos obstinados, que não se deixam instruir, que teimosamente recusam a submeter-se à palavra de Deus. E aqui é o ponto. Mas, como até mesmo os verdadeiros crentes geralmente são tão relutantes em receber instrução, esta exortação, longe de ser supérflua, ela era muitíssimo necessária para curar a indolência, para curar a indiferença e a inatividade entre eles. Então, nesse ponto aqui da história de Israel, do povo de Deus, nós vemos um grande declínio, não é? O povo era unido, né? O princípio da monarquia, Saul, Davi, quando começa realmente o exercício da monarquia estabelecida por Deus. Saul foi apenas um rei de exortação, foi um rei de juízo. Saul não foi um rei que Deus estabeleceu segundo a sua vontade, foi um rei de juízo, foi um rei para mostrar a rebeldia do povo. Quando Davi ele sobe ao trono, então Davi sim é o rei estabelecido por Deus. Por isso que lá em Atos, acho que capítulo 12, vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi sim tem as características escolhidas por Deus e não as características escolhidas por homens. Quando Saul ele é descrito, nós vemos todas as características dos reis dos povos ímpios. Bonito, alto,
forte, né? Tinha presença. Essas não são características estabelecidas por Deus e que crescem aos olhos de Deus. Quando Davi ele sobe ao trono, nós vemos então o exercício da monarquia aí, por mais que isso tenha causado desde Saul a tristeza a Deus, porque o povo não se contentava com o Senhor, eles queriam um rei segundo as suas necessidades, as suas vontades, né? E aí o salmista ele vê o declínio. Aquele povo que era ele se esfacelou, ele foi dividido, ele foi desmontado. E o que o salmista vê é que isso aconteceu por causa da dureza do coração, por causa da rebeldia do povo, por causa da obstinação do povo. E o que nós vemos lá em Paulo, usando esse salmo, ele vai dizer que foi por causa do egoísmo. O povo olhou para si. Então entenda, quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós colocamos em algum lugar ou em alguém. O que o salmista mostra é que aquele povo tirou os olhos de Deus e olhou para si. Por isso nós devemos perceber as intensidades aqui das palavras do salmista. Então, o versículo 1 ao versículo 4, ele mostra o propósito de todo o salmo. O propósito do salmo é instrução. Esse é o propósito do salmo. O propósito do salmo é instruir. Por isso que nós vemos a convocação aqui, a ordem, enfatizando essa necessidade de instrução. Deixa eu fazer duas observações antes de ler os versículos. Primeiro, esse tipo de instrução é algo que somente nós podemos fazer. Essas instruções não têm valia nenhuma. Por isso que Calvino faz essa observação. Porque essas instruções não têm valia nenhuma para os ímpios, ou de ímpio para ímpio. Esse tipo de instrução, só quem pode fazer são os santos. Por quê? Porque somente os santos podem instruir para a vida. Por quê, meus irmãos? Porque o teor dessa instrução vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Nós não instruímos segundo a nossa vontade. Por isso que ele aponta para a lei aqui, porque ele aponta para a ação didática da lei do Senhor. Essa instrução é uma instrução que dá vida. Essas palavras que os irmãos escutam nas pregações, nos aconselhamentos, nos ensinos, são palavras que dão vida. São palavras que vêm do Senhor, da palavra do Senhor. Então, só nós podemos fazer isso. Por isso que nós somos chamados tão enfaticamente. E nós vamos ver isso, se nós não assumirmos a posição na qual o Senhor nos colocou, haverá morte. Deus levantou um povo para si. E Deus deu uma missão a esse povo. Se esse povo não exerce essa missão, há morte. O plano do Senhor continua sendo cumprido, continua sendo estabelecido, mas esse povo é responsável pela morte por causa da sua indiferença, por causa da sua indolência, né? Por isso que o Salmo, o versículo número 1, ele enfatiza esse caráter instrutivo, esse caráter de ensino. O versículo 1 e 2, ele não somente destaca esse caráter de vitalidade do chamado, é como se eles estivessem dizendo a vida ou a morte está sendo colocada diante de vocês. Algumas gerações passadas não ouviram, morreram. Escutem para que viva. Lembra lá, Deuteronômio 32 e diante, né? Escuta as palavras que eu coloco diante de vós hoje. Obedece-as para que tenham vida. Então é esse tom que é dado aqui, é esse caráter que é dado, essa vitalidade. E aí o versículo 1 e 2, ele aponta essa necessidade da atenção, mas não somente da atenção, da necessidade de transmitir essa instrução. O que ele deixa muito claro aqui, meus irmãos, é que não basta ouvir. É preciso um ensino detido. Sabe? Como é que você inculca? Nós vamos ler Deuteronômio 6 depois. Você não inculca falando uma vez. Você não inculca somente falando.
Olha o que o versículo 1 e 2 diz. Ele diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios. Por isso que tem que prestar tanta atenção, por o caráter do que ele vai falar. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, o que eu vou falar agora não é auto-evidente, não é tão claro, porque se fosse, as gerações passadas tinham ouvido e aprendido. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos eternos. Então, literalmente, parábola aqui significa provérbio, dito, mas parábola aqui ela dá a ideia de um ensino por analogia. Ele vai usar um recurso de linguagem, ele vai mostrar algo para ensinar outra coisa. A ideia de que o que ele vai ensinar não é algo auto-evidente. Enigmas aqui, então, mostra um mistério do Senhor, da forma do Senhor agir, que será revelado para eles. Né? Por que tem esse caráter misterioso? Porque é algo que precisa ser apreendido, coisa que as gerações passadas não fizeram. Então, portanto, meus irmãos, não é simplesmente ouvir, é dedicar o coração. Durante todo o salmo, o salmista vai deixar isso muito claro. Não é ouvir. Transmissão oral não basta. Conhecimento cognitivo não é suficiente. É necessário tomar o coração. Esse ensino, ele deve que tomar o coração. Olha como é que vai ficando difícil aqui. Como você transmite isso? Como você transmite um ensino que vai além de palavras? Como você faz isso? Por isso que é necessário o coração estar totalmente envolvido, tanto daquele que instrui, para que ele possa envolver o coração daqueles que são instruídos. E aí era justamente essa a falha do povo. As gerações passadas não dedicaram o coração. Esse ensino não tomou o coração das gerações passadas. Olha o versículo 8, que o versículo 8 diz. Ó. O versículo 8 diz assim: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Olha o versículo 37. O versículo 37 fala das gerações passadas, diz: porque o coração deles não era firme para com ele, para com o Senhor, nem foram fiéis à sua aliança. Então, é justamente isso que eles não deveriam incorrer no mesmo erro. O versículo 3 e o versículo 4, ele aprofunda ainda mais o significado dessa instrução. Não deve ser algo meramente intelectual. Você não vai sentar com o seu filho e simplesmente fazer um discipulado sem vida. Sabe quando você faz um discipulado, uma instrução, aquele seu ensino ele tem que ser chancelado, ele tem que ser referendado pela sua vida. As palavras que saem da sua boca têm que ser confirmadas pelo seu dia a dia, pela sua vida, pela forma como você lida com a mãe dos seus filhos, com o pai dos seus filhos, né? Pela forma como você lida com os seus filhos, no seu trabalho, com os irmãos da igreja. Aquilo que você fala tem que ter peso de vida, tem que ter vivência. Caso contrário, são palavras vãs, são palavras hipócritas, são ventos que passam. Ventos que passam não tomam o coração, não preenchem o coração, não tomam o nosso ser. É necessário aqui um ensino experiencial. Por isso, meus irmãos, por isso é necessário um ensino mais detido, mais demorado, mais intencional. Versículo 3 e 4 dizem assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então vamos entender a dinâmica aqui do que ele diz. Ele usa duas expressões aqui que são complementares, mas também são distintas uma da outra. Ouvir
complementa o aprender, e aprender complementa o ouvir. Mas são distintas porque um tem relação apenas intelectual e o outro, aprender, tem uma relação experiencial. Esse aprendermos aqui significa literalmente conhecermos aquilo que conhecemos. Mas esse conhecimento nós vimos lá em Oséias, Yadá, significa conhecer intimamente. Essa palavra é a mesma palavra para descrever uma relação íntima entre homem e mulher. É como Deus conhece o seu povo. Deus conhece o seu povo intimamente. E os verdadeiros crentes conhecem a Deus por experiência, intimamente. Então, olha o que ele diz. O que ouvimos e aprendemos, ou seja, o que ouvimos por tradição oral, pela instrução oral, e que o que aprendemos vivendo, o que vivenciamos, isso nós passaremos. Isso nós transmitiremos. É quando você coloca o seu ensino em prática. E o seu ensino, as palavras da sua boca, elas ganham valor pela sua vida. A sua vida, o seu testemunho, ele chancela as suas palavras. A ideia aqui, portanto, é que nós aprendemos por meio da instrução experiencial. Nós não fomos ensinados apenas por palavras. Palavras não estão dissociadas de vida. Não estão. Apesar de, hoje, essa ser uma realidade muito aceitável para muitos, né? Então, se alguém tem um profundo conhecimento intelectual, isso é confundido com intimidade com Deus, com experiência com Deus. Não é isso. Se a experiência de intimidade, de relacionamento com o Senhor, não casar com tudo aquilo que é dito e é ensinado, ela se mostra completamente falha. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Por exemplo, você conhece uma pessoa que é um exímio professor de teologia, você conhece uma pessoa que é um exímio pregador, muito eloquente, se articula muito bem, sabe escolher muito bem as palavras, tem um vocabulário riquíssimo, a sua teologia é extremamente equilibrada, mas os seus filhos são desobedientes. Mas a sua esposa é insubmissa. Mas ele não governa bem o lar. Mas ele não é líder no seu lar. Tudo aquilo que ele exerce com a sua boca é derribado, é desconstruído pela sua vida, pela sua experiência com o seu ensino. Por isso que Tiago diz lá no capítulo 3, se eu não me engano, não queiram muitos de vós serem mestres, porque sobre esses virá maior juízo. Então, queres ser doutor? O peso sobre você será de doutor. Queres ser mestre? O peso sobre você será de mestre. Então, a nossa vida, ela tem que dar suporte para as nossas palavras. Não adianta ter um linguajar piedoso se a nossa vida é carnal. Não adianta, né? Se mostra falho. O versículo número 4 mostra, então, que esconder isso, né? Não transmitir tanto aquilo que ouvimos como o que experimentamos, significa, olha como é interessante, significa reter o louvor a Deus. Se eles não ouvem, se eles não aprendem, significa que eles não irão louvar o Senhor, o poder do Senhor e as maravilhas do Senhor. Olha que no final das contas, tudo se resume à glória de Deus. Por isso que Paulo faz referência ao egoísmo do povo. Porque quanto mais no deserto o Senhor mostrava o seu poder e as suas maravilhas, mais o povo estava insatisfeito. Como isso é possível? Como isso é possível? Por isso que essas gerações passadas, que não somente uma, né? Tem gerações. É a geração do deserto e a geração da terra. São gerações diferentes. Então, essas gerações passadas são colocadas como um símbolo de apostasia, de rebeldia. Olhem para eles. Não vivam como eles.
E aí nós chegamos no versículo número 5 e até o versículo 8. Então o versículo 1 ao versículo 4 mostra todo o propósito do Salmo, que é instruir e transmitir. O versículo 5 ao versículo 8, ele também é importante, por isso que nós estamos demorando mais nele, porque ele mostra o objetivo esperado. O que é esperado, então, desta instrução? Aquilo que não teve nas gerações passadas. Então você sabe muito bem o que você espera do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, quando você instrui. Você tem que saber muito bem o que espera deles, o resultado que deve surtir. De uma forma maior, o que nós esperamos é que eles se pareçam mais com Cristo. Mas às vezes parece que isso é muito abstrato para nós. Então o versículo 7 deixa isso muito claro. O que nós esperamos, mas nós não chegamos lá ainda. O que é esperado? Versículo 5 ao versículo 8 mostra o que é esperado. Por que é importante nós sabermos? Porque somente conhecendo o Senhor. O que é conhecimento aqui? Conhecimento é observar e experimentar, certo? Conhecimento, por quê? Porque é relatado muito aqui os feitos do Senhor. Então, conhecimento é saber que foi Deus que fez e experimentar os feitos do Senhor. Somente quando nós conhecemos isso, é possível confiar e esperar no Senhor. Porque nós sabemos quem Ele é e o que Ele faz. Somente quando nós experimentamos isso. E aí, eu quero fazer uma observação antes de passar para os versículos, assim como eu fiz no anterior. Aqui, meus irmãos, o Senhor convoca o seu povo para... E aí é muito belo isso. O Senhor convoca o seu povo aqui nesse salmo para vivenciar ativamente a preservação dos santos através da nossa instrumentalidade. Olha que lindo isso. Nós somos instrumentos de preservação dos fiéis na execução do plano de Deus. Nós somos. Se nós não transmitimos, se nós não instruímos, nós não estamos preservando os santos. Desonra para nós, blasfêmia para Deus. Porque o Senhor preservará os seus, mas não usará a sua instrumentalidade e nem a minha instrumentalidade. Desonra para mim, desonra para Deus. Olha o versículo 5 ao versículo 6. No versículo 5 ao versículo 6, aqui ele coloca o povo como esses instrumentos vivos de instrução e testemunho. Olha como é belo, meus irmãos. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. O que ele vai dizer daqui para frente, se a sua Bíblia ela está nesse paralelismo, né, um abaixo do outro, uma proposição abaixo da outra, você vai ver que ele está falando coisas bem semelhantes, mas apontando características diferentes. Então o que é que ele está dizendo? Ele levantou Jacó para ser um testemunho dele. Então o testemunho aqui não são apenas palavras, é uma pessoa, ou são pessoas. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Ele instituiu uma lei. Olha como é interessante. Testemunho faz paralelo com lei aqui. Assim como Israel faz paralelo com Jacó. Ele instituiu uma lei em Israel. Ele ordenou a nossos pais. Testemunho, ele ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então, vamos entender aqui. O que é que ele está fazendo aqui? O que nós fomos feitos testemunhos. Nós fomos feitos testemunhos, nós recebemos não para nossa satisfação, não para nosso ego, ou seja, a instrução que você recebe, embora tenha que lhe satisfazer, tenha que nutrir você, ela não deve parar aí. Você recebe essas instruções para que você passe a outros, para que você seja testemunho para outros da lei do Senhor. Não é o seu...
Olha como esse testemunho não é aquele testemunho de que você estava doente e o Senhor no seu leito de hospital falou com você, deu uma palavra ao seu coração e jogou para você palavras de vida, palavras de esperança e você então experimentou a voz do Senhor. Não! Os testemunhos são do Senhor. Você aponta para Ele, não para você. São as leis dele, são os prodígios dele, são os poderes dele, são as maravilhas dele. Então, esses testemunhos, do qual nós fomos feitos, nós devemos transmitir para outros. Olha, abre em Deuteronômio capítulo 6. Volta aí um bocado e abre em Deuteronômio capítulo 6. Olha como é a mesma estrutura daquela grande ordem que recebe a nova geração. Lembra lá que Deuteronômio ele é proferido para a geração que vai entrar ali na terra, né? Que está na terra prometida, né? Que vai entra com Josué, então está prestes a entrar na terra prometida. Então essas palavras elas são proferidas e é o mesmo tom. Por quê? Porque a geração anterior pereceu porque não ouviu. Ouvir significa obedecer. Então não ouviu, não obedeceu e pereceu. E agora nós vemos outra geração, depois da geração que entrou na terra, e algumas outras, né? Porque nós já estamos aqui em algum período na frente, né? Passou Juízes, passou aquele período de Juízes, passou o período do reinado de Saul, passou o período do reinado de Davi, né, que reinou aí 40 anos, e passou também Salomão. Então, várias gerações aqui. Então, observa a quantidade de testemunhos negativos, nocivos, de morte. Por isso, meus irmãos, que esquecer aqui significa morrer. Qual é o sinônimo de esquecimento? É ingratidão. Nós não podemos ser ingratos a Deus. Ser ingratos a Deus significa não alimentar a lealdade ao Senhor. Não alimentar a lealdade ao Senhor significa morte. Olha a mesma estrutura no Shema, né? Versículo 6 de Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje te ordeno. Olha como é interessante. Olha como não é só transmitir oralmente. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como essas palavras se encaixam no coração? Qual é a disposição de receber a palavra do Senhor? Palavra de vida ou palavra de morte? Palavra de bênção ou palavra de condenação? Essa palavra deve estar guardada no centro da minha vitalidade, no local onde nascem as minhas decisões, certo? O local onde nascem as minhas decisões, onde eu tomo as minhas decisões, onde nascem as minhas iniciativas, os meus comportamentos. Antes de fazer algo, eu formo esse algo no meu coração. Então, essas palavras, elas serão o centro da sua vida, das suas decisões, das suas motivações, dos seus comportamentos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha como é interessante. Olha o trabalho que tem para inculcar. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha o trabalho. E delas falarás assentado em tua casa, vivenciará, desenvolverá, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás no sinal da tua mão, ou seja, por meio dela tu regerás, por meio dela tu governarás. E te serão por frontal entre os olhos, talvez fazendo menção aí às nossas decisões e à forma como nós vemos as coisas. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, ou seja, ela será o centro que rege o teu lar. Então, meus irmãos, é dessa forma que nós instruímos. Não é uma aula, é vivendo-a é vivendo com você, é vivendo com o seu filho, é vivendo com o seu cônjuge. Isso fica ainda mais notório, volta lá para o Salmo 78, isso fica ainda mais notório com a mesma palavra que ele usa no versículo 3 para aprendermos. Aprender aqui significa conhecer por intimidade. Essas palavras do versículo 5 e versículo 6, transmitissem e conhecessem, são as mesmas palavras
Ou seja, nós fomos feitos testemunhos para que nós transmitíssemos aos filhos, para que nós tornássemos conhecidos por experiência aos filhos, a fim de que a nova geração conheça, a fim de que a nova geração experimente o que? Aquilo que está no nosso coração. Eu não sei se vocês lembram, mas assim que eu li essas palavras, eu lembrei das palavras do Senhor, incumbindo, dando a ordem máxima do avanço do reino aos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, quando ele diz, se você quiser abrir comigo, Mateus 28, 19, ele diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Olha como é algo que somente ele pode fazer, o Espírito Santo do Senhor. Por isso que ele nos dá o que ele recebeu. Ele recebeu o poder, ele passa poder para nós. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui, ensinando-os a guardar. Como nós fazemos isso? Como nós fazemos? Guardar aqui significa obedecer. Como, meus irmãos, nós ensinamos a obedecer? Como? Como nós entramos no coração daqueles que nós... Aqui é a mesma relação, né? De ensino, mesma relação teológica de ensino, nós temos que transmitir, né? Então, aquilo que está no nosso coração nós transmitimos, nosso coração obedece, nós ensinamos outros a obedecer. Como nós ensinamos outros a obedecer? Quando nós ouvimos as palavras desse salmo e quando nós respondemos positivamente. Existe algo, eu já vou dar um spoiler para os irmãos, né? Caso a conexão caia, vocês já vão ter um ensino de todo o salmo. O que esse salmo aqui, ele quer que fique no coração permeado naqueles que passam e naqueles que recebem, é dependência e confiança no Senhor. É isso. Dependência e confiança no Senhor. Nós passamos com vida, nós nos enganamos muito quando nós achamos que nós devemos conhecer profundamente questões teológicas, sem nos atentar para a necessidade de vivenciá-las. Nós erramos muito, nós vacilamos profundamente quando isso acontece. Existe uma profunda necessidade das nossas vidas chancelarem, colocarem um lastro de autoridade e de valor nas palavras que nós proferimos. Volta para o Salmo 78, versículo 7. O versículo 7, ele resume, então. O versículo 7, meus irmãos, ele resume tudo que é esperado na obediência do que é dito nesse salmo. 3 coisas: confiança pessoal, pensamentos instruídos, ensinados e humildes, ou seja, obedientes ao Senhor, e uma vontade submissa ao Senhor, uma vontade obediente ao Senhor. Versículo 7 diz assim, ó, para que, né, qual essa instrução, essa transmissão com um propósito, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhes observassem os seus mandamentos. Pronto. É isso que é esperado do ensino de todo esse salmo. Versículo 7. O versículo 8, para que esta geração ela não incorra nos mesmos erros da geração passada, o versículo 8 expõe os erros da geração passada. São 3 erros também. Uma vontade opositora a Deus, como? Na quebra do pacto. Como? Na quebra da lei. Corações inconstantes, né? Coração inconstante dá a ideia de não descansar em Deus, e infiéis. Versículo 8. Ó, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, ou seja, no momento em que eles recebiam do Senhor, eles se voltavam para o Senhor. Se o Senhor dava maná, eles se voltavam para o Senhor. Eles queriam carne, eles queriam voltar para o Egito, mas quando o Senhor dava carne, eles se voltavam para o Senhor. Eles queriam água,
não tinham água. Quando o Senhor dava água, eles se voltavam para o Senhor. Coração inconstante, coração não firmado no Senhor. Né? Então, agora, meus irmãos, esses 8 versículos, eles resumem todo o Salmo. O que nós vamos ver daqui para frente, até antes do final, eu acho que a partir do versículo 65, né, em diante, nós vamos vendo outras aplicações mas do versículo 9 até o versículo 64, nós vamos ver relatos históricos, muitos relatos históricos. Né? E agora vem, então, essa sequência de relatos históricos da geração passada. Por quê? Primeiro ponto, servir de exemplo. Não estão entendendo? Vocês ouviram, não ouviram? Pois eu vou apontar os pontos principais que devem chamar a atenção de vocês. Olha como isso essa estrutura, meus irmãos. Por que eu fiz menção da estrutura de advertência? Chamada, exemplo, advertência e esperança. Por quê? Porque essa estrutura faz parte do nosso dia a dia. Quantas vezes nós já não ouvimos pessoas que estavam ao nosso redor, que experimentaram os poderes do Espírito Santo, que testemunharam da fé entre nós e se desviaram e se apostataram? Vocês conhecem várias pessoas. E quantas vezes as nossas mentes não são apontadas para essas pessoas para mostrar os seus erros? Olha como é interessante. As pessoas que cometem esses erros e caem apostatam da fé, né? E aí, meus irmãos, eu já expliquei várias vezes o que é apostatar da fé, né? Então eu não vou explicar de novo, tá bom? Então essas pessoas que apostatam, que se desviam, elas não entendem os seus erros, certo? Elas não entendem. Mas nós podemos entender. Porque nós ainda estamos nesse ponto de firmeza e não de inconstância. Elas não entendem, mas nós podemos entender. Por isso que essas pessoas são apontadas, como é feito aqui, por isso que existe essa dinâmica de instrução. Olha, você não precisa errar como eles erraram. Você não precisa sentir a dor que eles sentiram. Mas estou lutando com isso. Como eu não sinto essa dor? Opa, espera. Deixa eu apontar. O mesmo erro cometido por fulano, por ciclano, por aquela geração. Deixa eu apontar para você. Por isso que é feito, olhem o exemplo. E aí, meus irmãos, o que é mais gritante, lembra lá dos amigos de Jó? Como os amigos de Jó colocaram uma carga extremamente pesada sobre Jó. A situação que Jó estava, ele precisava de cuidado, ele precisava de amparo. O testemunho que Jó tinha, o texto diz que Jó era maior do que todos do Oriente, faz relação não somente às suas finanças, mas de que o testemunho dele era conhecido em todos do Oriente. É tanto que os amigos de Jó não são da região de Jó. São de regiões diferentes que eles vêm de longe para tributar a Jó honra ali no primeiro momento e depois eles colocam uma carga pesada sobre Jó. Jó diz então que eles deveriam jogar sobre Jó compaixão e não deveriam considerar palavras de um tolo lançadas ao vento. Porque quem estava falando não era Jó, mas a dor de Jó. A dor fala, meus irmãos. E quando a dor fala, ela fala aquilo que realmente nós não queremos dizer. Mas não somos nós que falamos, é a dor que fala. Por isso que na dor nós podemos falar coisas que ferem, coisas que machucam. O cristão que recebe essas coisas, ele deve entender que quem está falando ali é a dor. Não é a pessoa, em última instância, mas é a dor. E quando a dor fala, a dor fere. Então nós olhamos para essa geração e temos os exemplos. Por quê? Porque quando você está experimentando a queda, quando está experimentando a rebeldia, você não percebe. É tanto que quando nós olhamos, por isso que eu fiz referência a Jó, porque quando nós olhamos de fora e olhamos para outro,
Nós achamos tão repulsivo aquele comportamento. Porque não somos nós experimentando, são outros experimentando. Quem nunca leu o relato de Israel no Egito, no deserto, e não ficou até com raiva ou fez julgamentos precipitados? Povo de coração duro, povo rebelde, povo obstinado. Quem foi que nunca fez isso? Agora imagine só, se a nossa história é relatada. Olha aí, se a nossa história é relatada não olhando para os nossos atos, mas olhando para o nosso coração, porque é dessa forma que os relatos acontecem nas Sagradas Escrituras. A história é relatada olhando para feitos e olhando como o coração se comporta nesses feitos. Não são simples fatos. Por quê? Porque o narrador da Escritura, ele é onisciente. Ele tudo sabe e tudo vê. Esse é o salmista. O salmista aqui, ele é como Deus em sua onisciência, porque é o Espírito de Deus que colocou essas palavras nele. Ele tudo vê, ele vê o coração. Meus irmãos, na dinâmica do aconselhamento pastoral não é muito diferente, não. Na dinâmica do aconselhamento, na dinâmica da exortação, você faz algo. O cristão, ele olha além do que você faz. Ele tenta ver as suas intenções. Ele tenta ver o que as suas palavras não dizem, mas o seu comportamento grita. A sua postura recorrente denuncia. Os seus olhos falam. O tom da sua voz denuncia. Numa escala bem mais profunda, é o que o salmista vai fazer aqui, evidentemente. Então vem o exemplo. O exemplo vai do versículo 9 ao versículo 55. Evidentemente, nós não vamos ver de um por um, né? Mas nós vamos ver alguns blocos aqui. Então, qual é o exemplo? Então, o exemplo é de que a geração que morreu, ela morreu por não considerar os feitos de Deus dignos. Ela morreu porque considerou os feitos de Deus dignos de esquecimento, certo? Por isso ela morreu. Então, vamos ver aqui, né? Nós passamos por deserto, certo? Nós estamos ali diante de um arauto, de um profeta nos exortando, e agora o profeta, o salmista, ele nos leva para o deserto. O versículo 9 ao versículo 5, o ambiente é o deserto, é a saída do Egito e o deserto. Ele vai contar tudo isso. E aí nós vemos aqui, desde a libertação do Egito até chegar na terra prometida. Do versículo 9 ao versículo 39, nós vemos, meus irmãos, o relato, e aí o salmista ele foca isso. Nós vemos o relato, e aí é para tomar como exemplo, lembra? De uma geração de coração duro. A ideia de coração duro aqui é um coração impenetrável. Como é que nós sabemos isso? Porque ele faz questão de relatar os inúmeros prodígios, maravilhas, demonstração de poder de Deus. E a geração continua rebelde, obstinada, egoísta. Então, o retrato que o salmista coloca aqui é de uma geração de coração impenetrável. Os feitos de Deus tentam penetrar para forjar gratidão naquele coração, para forjar lealdade naquele coração, mas não consegue. Não consegue. Geração obstinada. Geração de coração duro. Lembra lá de Oséias? Não tem como não fazer o paralelo direto com Oséias. Lembra lá? O Senhor quis te resgatar. O Senhor quis pegá-la de volta, mas ela não deixou. Os seus feitos denunciavam aquela prostituta, aquela mulher adúltera. Aqui, esse quadro é construído. Corações impenetráveis e mentes egoístas. Então, do versículo 9 ao versículo 11, nós vemos que a geração passada ela se tornou símbolo de apostasia. E eu quero ler esses versículos com os irmãos. Aqui, meus irmãos, Efraim,
é apontada, né? Porque provavelmente era a tribo mais proeminente do reino do norte, por isso que Efraim ele é colocado para se referir a todo o reino do norte. Efraim aqui é apontado como a parte que quebra a aliança. Olha como é interessante. Tomem como exemplo a parte que quebra a aliança. Porque Deus continua a sua aliança com o reino do sul. Não é? Embora o reino do norte, durante todo o seu período, viveu ainda dentro dos ditames da aliança. Tinha que observar, porque os juízos viriam sobre eles, porque não observavam as alianças. Então, versículo 9, versículo 11 diz assim: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus. Não quiseram andar, olha o paralelo de guardar a aliança. Não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Então, Efraim aqui é tida como um símbolo de apostasia. Do versículo 12 até o versículo 39, o Senhor mostra como ele os apacentou com braço forte, com mão misericordiosa, mas eles continuamente desprezaram o Senhor. O Senhor derramava graça, o Senhor derramava misericórdia e eles desprezaram o Senhor. Dentro desses versículos, do 12 ao 39, do versículo 17 ao versículo 18, nós vemos esse coração duro. O coração duro que demonstra ingratidão. Mais do que isso, meus irmãos, demonstra insatisfação do pastoreio do Senhor. Olha o versículo 17 e o versículo 19. Mas, ainda assim, ele relatou, né, alguns feitos que Deus fez por eles, e aí o versículo 17 diz: mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, contra Deus, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Olha o versículo 18. Tentaram a Deus onde? No seu coração. Onde eles deveriam guardar as palavras do Senhor, a lei do Senhor? No coração. Porque eles tentaram o Senhor, porque eles pecaram contra o Senhor, porque o coração deles não estavam resguardados pela lei do Senhor. Quando eles tomam suas decisões, eles tomam de um coração que não é submisso à lei do Senhor. E suas decisões são, então, rebeldes, obstinadas, de pecado, porque o seu coração não é governado pela lei do Senhor. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que eles fossem do gosto. Olha aqui, meus irmãos, a insatisfação. Deus já fez aqui inúmeros prodígios. Mais tarde vai contar os prodígios que Deus fez, os milagres, os sinais que Deus fez no Egito e como Deus subjugou então aquele império do Egito. Deus os sustentou, abriu o mar vermelho, eles passaram em terra seca e aquele mar engoliu os seus inimigos. Mesmo assim, eles não estavam satisfeitos com o que o Senhor fazia. Então, vamos lá. Eu vou elencar aqui alguns pontos. Deus os tirou da escravidão. Deus dividiu o mar. Deus lhes deu uma coluna de nuvem para o guiar durante o dia, para o proteger durante o dia, uma coluna de fogo para esquentar, iluminar e proteger durante a noite. Deus fez brotar água da rocha. Interessante que Paulo vai dizer que essa rocha era Cristo. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez cair pão do céu, o maná. O versículo 25 vai dizer que são pães dos anjos, né? Um alimento exclusivo, fruto da graça de Deus. Deus fez cair, quando eles não se contentaram com o maná, Deus fez cair carne do céu para saciar os seus desejos. Versículo 32, então, diz que tudo o que Deus fez não significou nada para eles. Nada. Os feitos de Deus, olha isso, meus irmãos, não acharam lugar nos seus corações. Olha o versículo 37. Sem embargo, né? Desculpa, 32. Sem embargo, né? Contudo, diante disso tudo, continuaram a pecar e não creram
nas maravilhas, nas suas maravilhas. Olha o que eles fizeram. Eles desprezaram profundamente os feitos do Senhor. Não creram nas suas maravilhas, possivelmente pode significar que eles não acreditaram que aqueles feitos do Senhor podiam sustentá-los, poderiam guardá-los, poderiam apacentá-los, né? Não creram naquilo que o Senhor fez. E até aqui eles já viram muitas coisas, mas o ponto é o seguinte: tudo que Deus fez não encontrou satisfação no coração deles. Lembra lá, corações duros, corações impenetráveis. Agora entendo aqui, olha o versículo 32, meus irmãos, de novo, quando diz que não creram nas suas maravilhas. Essa palavra crer aqui significa confiar. Não confiaram nas suas maravilhas. Por isso, a importância de ensinar temor, dependência e confiança. Porque confiança, dependência e temor está aqui, ó, no coração. Não está aqui na mente, está no coração. Por isso nós devemos inculcar, por isso nós devemos ensinar a obedecer, para que não morram. Se você ama o seu cônjuge, se você ama realmente os seus filhos, se você ama os seus irmãos, você deve inculcar, deve colocar no coração. Sentado, andando, pregado na porta, dos diversos meios que você achar necessário, você tem que usar para que isso aconteça. Por isso a necessidade de ensinar com a vida. Nós vamos desenvolvendo esse conceito de que porque eles não encontraram satisfação nos feitos do Senhor. Versículo 33 lembra que essa geração, que foi justamente essa geração que desprezou os feitos de Deus, que morreu. Olha o 33. Por isso Deus fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Versículo 34 mostra então o problema. 34 ao 37. Qual é o problema? O problema não estava nos feitos do Senhor. Qual é o problema? O problema era o coração deles, que não era de Deus. Esse é o problema. Por que eles não se contentavam nos feitos de Deus? Porque os seus corações não eram do Senhor. Lembra lá de Paulo, que faz a referência a esse salmo? Os corações deles trabalhavam para eles. Eles eram egoístas. Os feitos do Senhor eram recebidos por eles como obrigação. Deus tirou? Sustente. Tirou do Egito? Sustente. Quer louvor? Faça mais. Faça mais. Sustente. Tirou? Sustente. Eles temiam não perder o Senhor. Eles temiam perder as suas vidas, as suas provisões. Eles não amavam a Deus. Olha o versículo 34 a 37, diz assim: quando os fazia morrer, olha quando eles buscavam o Senhor. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, olha que esse arrependido aqui é um mero remorso, porque é temporário. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha. Olha de onde saía a água. De onde saiu o sustento, da matar a sede. De onde a rocha dá a ideia de sustento, né? De estabilidade, de proteção. Se estiver fazendo referência à rocha da água, então era da onde via algo que matava a sua sede. Então eles lembravam de que Deus era a sua rocha. O Deus Altíssimo, o seu Redentor, aquele que salvava. Redentor aqui não tem... é apenas uma sombra daquilo que viria a ser as profecias de Isaías e que nós vemos no Novo Testamento. É aquele que o salvava. Olha o que eles faziam então. Olha como é formulada a estrutura das palavras que saíam do coração que não era de Deus. Lisonjeavam. Olha aí. Porém, com a boca. Lisonjeava aqui dá a ideia de pronunciar palavras simplórias, palavras sem muito conteúdo. Lisonjeavam-no, porém, com a boca, e com a língua lhe mentiam. Olha o paralelo. Lisonja, mentira. Boca, língua, certo? É o paralelo
desse versículo. O versículo 37, ele diz, por quê? Por que eles faziam isso tudo? Porque o coração deles não era firme para com Deus, nem foram fiéis à sua aliança. A aliança do Senhor para eles não significava nada. Versículo 38 e 39 lembra então da misericórdia de Deus. Porque o Senhor continuou protegendo-os, que deveria então trazer quebrantamento, gratidão, devia quebrar os seus corações. Versículo 38. Ele, porém, Deus, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas, ou seja, não dá muito espaço para a sua indignação. Por que ele faz isso? Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Olha aí, o que ele está dizendo? Mesmo diante de profunda rebeldia, obstinação, ingratidão, deslealdade, vocês só estão firmes por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Não desprezem, meus irmãos, o amor paciente. Não despreze o amor benigno, o amor longânimo. Não despreze. De tanto bater naquele que lhe ama, ele um dia bate de volta. Foi isso que aconteceu com o povo. Eles bateram no Senhor, eles desprezaram o Senhor. O Senhor retribuiu. Será, meus irmãos? E essa é a pergunta que deveríamos fazer diante do versículo 38 e 39, que eles deveriam fazer. Por isso eles servem como exemplo, certo? Será que nós sabemos quem nós somos? Será que nós sabemos quem nós somos? O Senhor sabe quem nós somos. Será que nós sabemos? Meus irmãos, aguenta mais um pouquinho aí, tá bom? Porque nós vamos terminar esse salmo hoje. Aguenta aí um pouquinho, certo? Do versículo 40 ao versículo 55, ele mostra a ignorância. A ignorância de desprezar as obras de Deus. Ainda nós estamos mostrando aqui o exemplo da geração que esqueceu e desprezou os feitos de Deus, certo? O salmista aqui, ele lembra que o coração que não encontra satisfação em Deus, ele responde com obstinação, com rebeldia, com ingratidão. Quanto mais Deus agia em favor deles, mais eles se rebelavam contra Deus. E lembra que eles estavam no deserto. Tudo que eles dependiam para sobreviver, tudo que eles precisavam para sobreviver, dependiam de Deus. Tinham que vir de Deus, mas mesmo assim, eles desprezam a Deus. Tudo. Pão, carne, água, sombra, calor, proteção dos adversários, tudo exclusivamente dependia de Deus. Mas eles continuavam batendo no Senhor. Então Deus fez milagres, Deus os libertou, mas eles continuam desprezando o Senhor. Deus os tirou de terra estrangeira, de ser escravos e habitar em sua própria terra, mas eles continuam desprezando o Senhor. Para a gente terminar esse ponto, qual é a pergunta que nós devemos fazer? O que nós poderíamos esperar diante desses relatos aqui? Ele deu exemplo, não foi? Nós, ouvindo isso, nós deveríamos esperar o quê? O salmista, ele está apontando aqui esse exemplo de uma geração cujo coração é duro, é impenetrável, que simplesmente encontrava satisfação em ter as suas necessidades realizadas. Por que isso? E aí esse é o ponto. Porque se o próprio Deus não nos satisfizer, saúde, prosperidade, bens, milagres, nunca nos satisfarão. Nunca. Se nós não encontrarmos satisfação em Deus, milagres,
curas, bens, nunca encontrarão satisfação no nosso coração. Quando nós encontramos satisfação em Deus, o deserto sem a rocha que sai água nos satisfaz. O deserto sem o pão que cai do céu nos satisfaz. O deserto sem a carne que cai do céu nos satisfaz. O deserto sem a nuvem e sem o fogo nos satisfaz. Por quê? Porque nós encontramos satisfação em Deus. Eu não estou dizendo que não vai haver choro. Não estou dizendo que não vai haver dor. Não vai haver gemidos e gritos, vai. Mas a nossa satisfação não está ancorada em circunstâncias. E esse é o exemplo que nós devemos ter dessa geração. Do versículo 56 ao versículo 64 vem a advertência, então. O salmista apontou ingratidão. O que é ingratidão, meus irmãos? Ingratidão significa esquecer, significa desprezar as obras do Senhor. E ingratidão resulta em abandono. E aqui eu vou resumir bem esse ponto aqui. Lembra que nós já passamos para outra geração. Nós já não estamos mais na geração do deserto. A partir do versículo 56, nós somos apresentados a outra geração. É a geração dentro já da terra prometida. E qual é o ponto importante aqui? A geração, olha aqui, meus irmãos, a geração que entra na terra prometida, ela é outra, mas ela mostra o mesmo coração da geração que estava no deserto. O mesmo coração. Terrivelmente, os seus corações são os mesmos. Olha o versículo 56. Vem um relato, e o versículo 56 diz: ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os seus testemunhos. O que o salmista deseja transmitir aqui? Que nós devemos fazer o que a geração anterior não fez à sua geração seguinte: instruir, ensinar temor, ensinar confiança, ensinar esperança. Olha o versículo número 57. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente. Aleivosamente é aquela palavra que significa traiçoeiramente, porque eles quebraram o pacto, porque eles foram contrários à lei. Tornaram-se atrás e se portaram traiçoeiramente, como seus pais. Lembra lá que ele coloca lá em cima a necessidade de pais instruírem filhos e as gerações vindouras. Eles se portaram como seus pais, desviaram-se como arco enganoso. Lembra lá quando o homem ele é formado, no capítulo 2, acho que no versículo 7, e é soprado nele o fôlego de vida, a ideia de que ele é feito como arco perfeito, como flecha apontada para um alvo que é o Senhor. Aqui o arco é enganoso, o arco é torto. Lembra lá que filhos é como flechas em sua aljava, que você lança na direção correta. É isso que é esperado de vocês, pais, é isso que é esperado de nós cristãos. Nós temos a responsabilidade com os filhos, nós temos a responsabilidade com a geração vindoura. Nós não podemos cometer os mesmos erros, as mesmas desgraças, ou dos nossos pais consanguíneos, ou das gerações de cristãos que vieram antes de nós. Nós devemos aprender com isso. O versículo número 60 mostra que essa ingratidão, ela levou ao abandono de Deus. Eles forjaram a ingratidão no seu coração e com isso eles abandonaram a Deus. E por isso eles foram abandonados por Deus. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda de sua morada entre os homens. E aí nós vamos ver toda aquela grande história resumida aqui. A arca é tomada pelos filisteus, a arca é levada para terreno adversário, a presença do Senhor já não está no meio deles, é recuperada somente
com Davi, quando Davi recupera, na primeira vez errando, causando a morte de Uzá, e depois, na segunda vez, ele consegue restaurar a arca da presença de Deus. Eles perderam a presença de Deus. A ingratidão, o esquecimento, arrancou deles a presença de Deus. E arrancar e perder a presença de Deus significa perder a vida, meus irmãos. Por quê? Porque eles estavam forjando o coração ingrato nos seus corações. Qual é o ponto aqui? O salmista aqui, ele está advertindo que o que acontece com aqueles que desprezam a Deus, com aqueles que forjam ingratidão nos seus corações, é a morte, porque ingratidão não é algo natural aos santos. Aos fiéis, ingratidão não é algo natural. Existe uma luta para forjar a ingratidão a Deus. Porque nós, meus irmãos, trazendo para a nova aliança, nós temos um outro coração. Um coração que está intimamente, estritamente ligado ao seu doador. E então nós chegamos à esperança no final do Salmo, versículos 65 ao 72. Na instrução não há só terror, não há mandamento somente, não há terror somente, há esperança. E a esperança, e por isso a esperança, né, ela não reside em nós mesmos, porque nós somos pó, nós somos carne, nós somos vento que passa. A esperança está em quem nós estamos, naquele que sustenta o pacto. Talvez, meus irmãos, às vezes quando eu estou estudando as Escrituras, eu faço algumas perguntas e tento entender o que aquela audiência, né, a audiência primária ali, como eles se portavam e o que eles questionavam, o que eles poderiam questionar naquela situação. E talvez o questionamento que pode vir a nós diante de isso tudo, né, de ao mesmo tempo tão dolorosa, mas também tão louvável relato entre Deus e o povo, seja o seguinte, né? Onde está a esperança, então? Onde está a esperança? Quantas gerações pereceram? Quantas gerações foram infiéis? Foram incapazes de se manterem firmes no caminho do Senhor. Quantas gerações que experimentaram os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, o sobrenatural tão nitidamente estabelecido diante deles. Quantas gerações pereceram? O que resta de nós? O que resta então de nós? O que cabe a nós, o que compete a nós. E aí, esse é o grande fechamento do Salmo. O que nós devemos, ao instruir, ao transmitir, ao lembrar, e para isso nós precisamos primeiramente entender, é que em nenhum momento, o Senhor exige perfeição, exige pureza no sentido de não ter pecado, existe inteireza no sentido de não ter nenhum defeito. Nenhum momento ele exige isso. Volte-se mais uma vez para o versículo 7. Ele volta a nossa atenção para o versículo 7. O que foi exigido foi dependência, devoção, confiança, porque um coração que é inteiramente satisfeito em Deus confia no Deus do pacto. Olha o versículo 72, último versículo do Salmo. E ele, o Senhor,
os apacentou consoante a integridade do seu coração. Esse coração é totalmente dele e os dirigiu com mãos precavidas, com mãos capacitadoras. Agora, por que isso aconteceu, meus irmãos? Por causa do pacto, meus irmãos. Diante de todo esse quadro tão sombrio, diante de toda a tristeza, infelicidade, diante de todo o povo perecendo, Deus intervém. Diante de tanta ingratidão, Deus intervém. E é interessante que como se no versículo 25, olha o versículo 25, como Deus intervém diante de um lastro gigantesco de denúncia, de corrupção de corações. Quem manterá a aliança? Quem manterá o remanescente fiel? Quem manterá os eleitos do Senhor firmes? Quem? O versículo 65 diz: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado, empolgado pelo vinho. É como se o levantar do Senhor fosse para ir romper, para ir destruir as barreiras do coração, para Deus penetrar e guardar o remanescente fiel. Mas por que ele faz isso, meus irmãos? Por causa do versículo 68. Escolheu antes a tribo de Judá. É por meio desse que o Senhor manterá o seu pacto. Escolheu a tribo de Judá, o Monte Sião, que ele amava. O versículo 71. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel a sua herança. A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa dependência vem por causa de Deus, meus irmãos. Somente dele. Foi ele que prometeu. Foi ele que nos colocou aliançados com ele. Foi ele que nos enviou o seu Filho para nos guardar de forma completamente impossível de sermos tomados dele. O que nós fazemos? Olha para nós. Deus estabeleceu em nós um testemunho. Nós somos o que somos para a manifestação da glória do Senhor, para o testemunho entre as nações, para a preservação da semente fiel, para a preservação dos eleitos. O povo de Deus sempre experimentou tempos difíceis. Questões como essas não são novas ao povo de Deus. O que nós estamos experimentando sempre fez parte da nação eleita, do sacerdócio real, dos fiéis, sempre fez parte. A questão é, meus irmãos, como nós passamos por tempos assim, como as gerações passadas ou como a geração fiel. Como nós passamos? Nós aprendemos com eles ou nós caímos como eles caíram? Nós somos instrumentos de louvor para aqueles que ainda não louvam ao Senhor, possam louvar ao Senhor. A rebelião, a ingratidão, a obstinação, a infidelidade não devem ser reproduzidas, repetidas, mas advertidas, repelidas no nosso meio. Então, escutai, povo meu, é o que diz o salmista. Escutai, dai ouvidos, é o que diz o salmista. Nós devemos ficar atentos, porque esquecer significa morrer. Vamos orar. Santo e misericordioso Deus, muito obrigado por tua palavra, que mais uma vez nos alimenta, mais uma vez nos desperta, mais uma vez nos dá alento, esperança, consolo, mais uma vez nos exorta. O que seria de nós, Deus, se não fosse a tua palavra? O que seria de nós se não fosse os gritos do teu Santo Espírito por meio da tua palavra, Senhor? Obrigado por mais uma vez sermos exortados, apacentados, guardados pelo Senhor, Deus. Cuida de nós, Deus. Nós temos todos os atributos para sermos como as gerações passadas, para incorrermos nos mesmos erros, para
para demonstrarmos as mesmas falhas. Ah, Deus, que essa não seja a nossa realidade. Que Cristo seja visto em nós, seja na dor, seja no alívio, seja no choro, seja no sorriso. Que Cristo seja visto em nós, Deus. Nós temos experimentado tanta bondade no nosso pequeno rebanho, Deus. O Senhor tem sido tão cuidadoso de nós. Até mesmo aqueles que têm carecido de cuidados, têm sido bem assistidos pelo Senhor. Que nós sejamos gratos a Ti, Deus. Que nós sejamos realmente gratos ao Senhor, meu Pai. Que no nosso coração, ó Deus, não habite a ingratidão, a obstinação, o esquecimento. Que nós sejamos forjados pelo Teu Santo Espírito para que no nosso lar nós possamos instruir os nossos, ó Deus, a louvar o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.